Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivaí Fernandes, sou contador e hoje eu vou falar sobre contabilidade para nutricionistas, tá bom? Hoje eu vou levantar 3 tópicos aqui, quais são os riscos, né, que o nutricionista corre quando ele não está em legalidade junto com a Receita Federal, e também vou falar sobre o nutricionista que é profissional liberal, tá? Que é pessoa física, né, trabalha como pessoa física. Vou falar sobre impostos. Vou falar como ele deve recolher mês a mês a questão do imposto de renda para não ter nenhum problema com o fisco. E vou também falar sobre consultórios e clínicas para nutricionista, tá bom? Aquele também que tem CNPJ e quer trabalhar com CNPJ, também vou fazer esse levantamento. Então são esses 3 tópicos que vamos falar hoje. Vamos falar aqui agora nesse tópico sobre os riscos, né, que o profissional liberal corre quando ele tenta fazer a contabilidade dele sozinho, né, sem um conhecimento técnico, sem um profissional ali para poder auxiliar ele, né? Então, nessa questão, o profissional liberal ele acaba pagando mais imposto, né, do que é devido. Às vezes o profissional ele está ali, ele acaba recolhendo um imposto maior, ele não tem o conhecimento técnico para poder fazer as deduções e recolher o imposto correto, então acaba pagando muito imposto, né, com isso. E quando ele vai fazer a declaração de imposto de renda, acaba vendo que pagou mais do que o devido. Às vezes, até na declaração de imposto de renda, ele também não consegue pegar isso, e aí acaba pagando mais imposto sem esse auxílio, né? Às vezes, eu posso dar um exemplo aqui com números, né? Às vezes o rapaz ele tem 3 mil para pagar de imposto, ele acaba pagando 4 mil, e aí por achar que ele pode fazer, né, a declaração do imposto de renda dele, ele acaba declarando os 4 mil ali e acaba pagando os 4 mil reais, né? Então ele não paga os 3, não acaba recuperando os 1.000 que ele devia recuperar, porque não procurou um contador para poder auxiliar nessa questão. O outro risco que ele corre é de não pagar o imposto, que acontece muito, né? A pessoa vai recebendo dinheiro ali mês a mês, então ela não faz nenhum tipo de controle financeiro, não faz o livro caixa, não faz o carnê-leão. Então acaba que chega no final do ano, quando ele vai juntar toda a documentação para poder fazer a declaração do imposto de renda lá em março, abril, aí ele vê que ele tem um montante muito alto para poder pagar, aonde ele tinha que ter recolhido antes ali mês a mês, né? E aí ele poderia ter ele não poderia ter passado por esse problema todo, né? E se ele tivesse um auxílio de um contador, provavelmente fazer o livro caixa para ele, fazer o carnê-leão, entregar para ele a guia, né, do imposto de renda para ele poder recolher mês a mês. E aí quando chegasse no próximo ano, ele só faria o ajuste, se teria alguma coisa a recolher ou alguma coisa a recuperar na declaração do imposto de renda, né? Então são esses os riscos que o profissional liberal corre. E para você que tem CNPJ, é uma pessoa jurídica, né, da área de nutrição, e acaba correndo riscos, né? Quais são esses riscos? É que a pessoa às vezes abre um CNPJ, deixa um pouco, né, e aí vai passando, não procura um profissional, um contador para poder tomar de conta das suas obrigações acessórias que ele tem que entregar ao governo e do recolhimento do imposto, e aí acaba que ele tem um problema com o fisco, né? Esses são os riscos que você acaba correndo. Vamos falar sobre a contabilidade para profissionais liberais, né? Aquela pessoa física que não optou por ter um CNPJ. Então, como é que funciona a contabilidade desse profissional liberal, que é a pessoa física? Ele vai procurar um programa de livro caixa para poder declarar ali toda a sua movimentação mensal, dos seus recibos, suas transferências, o Pix que ele recebe dos clientes, né? E através desse livro caixa, quando ele fechar no mês, ele vai preencher o carnê-leão, que hoje, a partir de 2021, ele é preenchido no site da Receita Federal, ele é online, ele não precisa mais baixar aquele programa para você poder ali, né, baixa no seu computador e aí você tem que fazer uma validação, não precisa mais. Esse programa agora ele é online, você vai declarar o que você faturou no mês ali no carnê-leão e emitir o DARF para poder fazer o pagamento do imposto de renda, tá? Essa seria a contabilidade do profissional liberal. Qual é o contra dessa questão? Porque aí você
pode estar pensando, né? Ah, então é uma contabilidade bem simples. Simples, sim, a obrigação acessória, mas o recolhimento tem uma carga tributária bem alta. Por quê? Porque você, como você é pessoa física, você acaba utilizando a tabela progressiva do imposto de renda. Então, a partir de 1.900, você começa a pagar 7,5% de imposto de renda. Tá? E aí eu vou, no próximo tópico, eu vou falar a vantagem que você tem, né, na maioria dos casos, você pode optar por ter um CNPJ e ter uma carga tributária menor. Tá bom? Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre contabilidade para nutricionista e pessoa jurídica, tá? Aquele que já tem um CNPJ ou que é pessoa física e quer se tornar um CNPJ, tá bem? Quais são as obrigações contábeis e acessórias que eles precisam entregar para o governo? É de uma empresa normal, por quê? A partir do momento que você adquire um CNPJ, você não pode ser MEI porque você participa de um conselho, né, que é o Conselho Regional de Nutrição. Então, a partir daí, você tem as mesmas obrigações acessórias de uma empresa normal. Você vai fazer ali a sua contabilidade normal, vai ter que ter o seu balanço, as suas demonstrações contábeis. Então, você precisa de um contador para poder te auxiliar com isso, entregar suas obrigações acessórias, né? E a partir do momento que você tem esse CNPJ, você faz as suas escriturações de todas as suas movimentações, entradas, saídas, e a partir daí você faz a apuração dos seus impostos, tá? E aí varia muito, porque o profissional que opta por ter um CNPJ, a primeira coisa que ele tem que fazer é escolher o seu regime tributário, né? Que aí seriam o lucro presumido e o lucro real. Né? Então, as clínicas e os consultórios, eles, a partir do momento que sai de pessoa física para poder ser um CNPJ, nós falamos que o melhor seria você optar por ser do Simples Nacional. Tá? Que, como eu falei no vídeo, no tópico anterior, eu comentei que você, como pessoa física, você segue a tabela progressiva do imposto de renda, que seria 7,5%. Né? Quando você é do Simples Nacional, você pode faturar até 180 mil anual com uma carga tributária começando com 6%. Então já é bem menor daquilo que você pagaria como pessoa física. Tá? Então, se você me perguntar qual é a vantagem de ser pessoa de trabalhar como nutricionista, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, eu diria para você que seria como pessoa jurídica, dependendo de alguns casos, algumas exceções, né, que a gente deve avaliar caso a caso, tá bom?